Muito bem, estamos de volta aqui com você para continuarmos com a nossa série Aprendendo com os Personagens Bíblicos. E hoje vamos falar do nosso amigo Gideão, que foi uma figura na Bíblia Sagrada e que tem muito a nos ensinar com a sua história de vida. Fique comigo, não saia daí, porque a palavra de Deus será tremenda para o nosso coração. A história de Gideão está em Juízes, capítulo 6. Gideão estava trabalhando, malhando o trigo e, de repente, aparece o Senhor por meio de um anjo e começa a conversar com Gideão. E é assim que o anjo aparece para ele. Versículo 12 diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Em outra tradução diz: Deus é contigo, varão valoroso. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa tua força, aleluia, vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Aleluia! Bom, aqui nós temos Deus chegando para Gideão. E Deus enxerga em Gideão aquilo que ele mesmo não vê na sua própria vida. Deus vê em Gideão um homem valente, um homem valoroso, um homem adequado para ser um instrumento dele para livrar o povo de Israel das garras, do poder dos midianitas. Então preste atenção, o que Deus viu em Gideão para então apostar nele, para chamá-lo, para convocá-lo, vocacioná-lo para esta missão tão importante nesse momento especial do povo de Israel. Deus enxergou duas coisas em Gideão, enxergou humildade e valentia. Humildade e revolta. E são essas duas virtudes naturais na vida de Gideão que vai fazer com que ele seja então habilitado por Deus para libertar o povo de Israel nesse momento. Vamos começar falando da humildade de Gideão. Parece um complexo de inferioridade, mas essa humildade que Gideão nutria na sua vida foi decisivo para que então Deus pudesse escolher ele para uma grande obra. Porque Deus, na verdade, geralmente não escolhe pessoas capacitadas. E quando ele escolhe alguém muito capacitado, ele vai abater essa pessoa, vai diminuir o orgulho, a soberba, a altivez, a autoconfiança, para que então essa pessoa se torne dependente dele. Gideão já tinha essa característica, naturalmente. Ele disse: Senhor, eu sou da família mais pobre de Manassés. E dentro dessa família tão pobrecita, eu sou o menor ainda. Então eu não sou nada, eu não sou ninguém. E este é o estado de natureza, estado de coração, estado de espírito que Deus quer encontrar a cada um de nós. A Bíblia diz que bem-aventurados pobres de espírito, aqueles que se julgam incapazes, porque deles é o reino dos céus. Por que Deus, por exemplo, chamou Moisés? Quando Deus chama Moisés para uma grande missão, o que é que Moisés diz? Senhor, eu sou gago, eu não posso falar, eu não tenho como seguir com esta missão. Parece que Deus gosta de usar os fracos, mas não é porque Deus tem uma queda pelos fracos, é porque os fracos geralmente têm uma capacidade maior de se render e permitir Deus agir no seu lugar. Eu me lembro de uma frase de Lutero. Lutero dizia: do nada Deus fez tudo. Então,
Eu apresento nada que sou para Deus, para que enfim Ele possa de mim fazer alguma coisa. Gideão era um homem humilde, reconhecia seus limites, reconhecia o seu estado financeiro, de repente familiar, intelectual. Não havia eminência nenhuma na história de Gideão. E é por isso que Deus pega ele e começa a trabalhar com ele e levantar a sua vida. Então é importante que nós sejamos humildes. Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essa capacidade da gente se colocar na dependência de Deus, não se comportar como se nós pudéssemos fazer alguma coisa, isso vai facilitar o trabalhar de Deus na nossa vida. Você vai olhar para a Bíblia e vai perceber que Deus sempre levantou os menores. Deus sempre levantou pessoas humildes. Olha para Davi. Davi não era nem conhecido na sua família, era alguém que ficava lá atrás das ovelhas, o menor da casa do seu pai, e é quem Deus usa para fazer uma grande obra. Gideão é o cara que estava lá escondido, na sua humildade, Deus então escolhe ele para fazer algo grande. Agora, a outra virtude de Gideão é que faz Deus olhar para ele e perceber um equilíbrio. Ao mesmo tempo que ele é humilde, ao mesmo tempo que ele reconhece suas limitações, ele, por outro lado, não se conforma com esta situação em que ele está vivendo. Havia uma humildade, havia uma consciência da miséria em que vivia, havia uma consciência da sua pequenez, mas ao mesmo tempo havia uma revolta no seu coração, havia uma determinação dentro dele em não aceitar, não concordar com o que ele estava vivendo. Então, quando o Senhor chega para ele e diz que ele é valoroso, diz que ele é valente, ele imediatamente começa a questionar, Senhor, então, se eu sou dessa maneira, se o Senhor é comigo, o que é feito da história do Senhor com o povo de Israel? Porque eu cresci ouvindo o que o Senhor fez com o povo de Israel, tirou do Egito, conduziu durante 40 anos, fez maravilhas, prosperou o povo, e esse é o estado em que nós vivemos, essa é a situação que vivemos debaixo do medo, debaixo da opressão dos midianitas. Então, onde é que está a verdade que eu sou valoroso? Onde está a verdade de que o Senhor está comigo se eu estou vivendo esta calamidade? Então, ele revela o seu espírito, o seu coração revoltado com a situação nessas expressões, nessas palavras. E é o que Deus quer, que tenhamos dentro de nós uma revolta pela situação ao nosso redor, que não venhamos nos conformar com as obras do diabo. A Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Tem gente que usa a humildade como um complexo de inferioridade ou uma maneira de se esconder, um escudo, chamado incredulidade, para se esconder atrás de um argumento, porque não tem fé para avançar e nem quer se esforçar para fazê-lo. E fica dizendo que é assim mesmo que Deus quer que a gente viva, porque Deus quer que a gente sofra, porque no sofrimento Deus está nos ensinando alguma coisa. E não, Deus nos quer libertos, livres. Quando você vai olhar para as promessas de Deuteronômio capítulo 28, as promessas de bênçãos, Deus vai dizer, se você guardar meus mandamentos, se você andar comigo, se você me obedecer, eu vou te colocar sempre como cabeça e não como cauda. Você vai sempre emprestar e nunca vai precisar pedir emprestado a ninguém. Tudo em que você colocar as mãos vai prosperar o fruto do seu ventre, vai prosperar as suas dispensas. Então, as promessas de Deus para a nossa vida são promessas maravilhosas. Jesus falou que aquele que deixa pai, mãe, ou seja, aquele que abre mão de todos os valores dessa terra, por ele, ganha 100 vezes mais aqui na terra e ainda a salvação no céu. Tem muitos filhos de Deus hoje que são filhos, nasceram de novo, têm a natureza de Cristo, mas vivem como escravos. E o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, se Cristo vos libertou, vamos viver como tais, vivais como tais, da forma como Cristo te libertou. Então, Gideão não aceita a situação em que ele está vivendo, como nós não devemos aceitar. Devemos ser humildes, devemos reconhecer nossas limitações, mas não devemos aceitar que o Brasil continue da mesma maneira que está. Não devemos aceitar, por exemplo, a pandemia, essa quarentena como se fosse algo normal. Devemos nos revoltar, não diante dos homens,
mas diante de Deus e questionar: Senhor, cadê a tua bênção? Onde está a bênção do Senhor? Guarda o teu povo, guarda as nossas vidas. Não devemos nos conformar, por exemplo, em sofrermos juntamente com todos diante da crise econômica. Deus é capaz de cuidar de nós. Deus cuidava do povo no deserto, onde não chovia, onde não tinha como plantar e colher. Deus cuidava do povo, e é assim que Deus vai fazer na sua e na minha vida. E aí, quando o anjo do Senhor recebe essa expressão violenta de Gideão, dizendo: Senhor, onde está a tua bênção se nós estamos vivendo nessa situação? Aí o anjo diz assim: vai nessa tua força, cara. É desse jeito que você vai vencer. É desse jeito que você vai libertar o povo das garras dos midianitas. O Senhor só quer uma revolta no nosso coração, em a gente não concordar com as obras do diabo, não concordar com o estado de escravidão, porque nós fomos chamados para sermos livres, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Aleluia! Então, meu amado, minha amada, você que me assiste neste momento, Deus quer levantar você como levantou Gideão. Deus usou a humildade, reconhecer que é limitado, que é dependente. E usou a revolta, sabe? Era um escravo com o espírito de libertador. Aleluia! Era um escravo com o coração de um livre. Ele não se conformava com o sistema, não se conformava com a escravidão, e Deus usou isso. Aí você vai conhecer a história no capítulo 6, capítulo 7, e vai seguindo como Deus foi preparando gradativamente. Deus falou para Gideão: Gideão, nessa tua força, você vai vencer os inimigos como se fosse um só homem. E Deus cumpriu a palavra. Tinha 32 mil soldados a favor de Gideão, e Deus foi selecionando, e foi tirando, ficaram apenas quanto? 300 soldados. Com 300 soldados, Deus usa Gideão para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. É na tua pequenez, na tua simplicidade, na tua falta de condição, que Deus vai pegar a tua revolta, a tua incapacidade de continuar sendo escravo e a tua capacidade de ser livre por dentro. Ele vai usar isso para, com a pequena coisa, fazer coisas grandes e libertar a tua vida, libertar a tua família, libertar aquilo que está preso na sua vida e fazer de você um mais do que vencedor. Vamos aprender com Gideão, vamos ser humildes como ele, mas vamos ser de igual modo revoltados com a situação em que estamos vivendo, e vamos sempre buscar o melhor, vamos sempre querer o melhor, vamos sempre desejar o melhor e profetizar o melhor de Deus para a nossa vida. Deus vai te abençoar com essa palavra. Põe em prática, ore em relação a isso, e grandes coisas vão acontecer com você. Quem são os Gideões de hoje? É você, sou eu, somos nós na nossa pequenez, que Deus vai usar para fazer grandes coisas na nossa geração. Aleluia! Deus te abençoe em nome de Jesus.